dia, o programa Agrofag está de volta, sejam bem-vindos. Professor Celso, muito bom dia, como é que foi de férias? Bom dia, Antoniela, as férias foram ótimas, né? E já estava com saudade do estúdio. Um ótimo dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, hoje é domingo, 4 de fevereiro de 2024 e nessa primeira edição do ano do Agrofag tem muita informação sobre o agronegócio no Paraná e no Brasil. Olha só! O cultivo de pinos para a indústria madeireira é uma atividade tradicional na nossa região. O que pouca gente sabe é que essas árvores produzem mais do que madeira. É a resina, utilizada na fabricação de tintas e cosméticos e exportada para vários países. A estiagem antecipou a colheita da soja no Paraná e provocou queda na produtividade dos grãos. E como se isso não bastasse, os produtores estão preocupados com o preço da saca. Em 2023, no Paraná, a saca fechou o mês de janeiro valendo quase R$ 160. Este ano está cotada em R$ 103, uma diferença de R$ 55 por saca. A Secretaria de Agricultura do Estado decretou emergência para o combate do greening, principal doença que atinge os citros. Tudo pronto para o Show Rural 2024, o maior evento de tecnologias para o agronegócio na América Latina. Então fique com a gente, o Agrofag está só começando. Professor Celso, a gente começa o programa falando de uma atividade que não é muito comum, mas que já é praticada aqui na nossa região, né? A extração da resina dos pinos. O senhor conhece essa técnica? Antoniela, conheço sim. Eu tenho alguns engenheiros florestais, amigos meus, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas onde estava praticando essa atividade. Muito bem. E a nossa equipe estava fazendo uma reportagem aqui perto de Cascavel e um detalhe chamou a atenção. Olha só, nessas áreas muito bonitas, inclusive, né, de plantação de pinos que a gente consegue ver aí, um detalhe chamou a atenção da nossa equipe, que são esses sacos plásticos amarrados nas árvores, né? E a gente achou curioso, realmente, esse detalhe. E nós conversamos com o administrador da fazenda, que informou que se tratava da extração de resina. É claro, preparamos uma reportagem sobre esse assunto e você confere agora. Nesta propriedade, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel, são 250 hectares plantados com pinos. A atividade começou na década de 1970 e era voltada apenas para a comercialização da madeira. O cenário chama atenção pela beleza das árvores, que pode atingir até 40 metros de altura. Mas, nos últimos anos, um detalhe tem despertado a curiosidade de quem observa a plantação. São esses sacos plásticos amarrados no tronco dos pinos. Pouca gente sabe que a função deles é recolher a resina extraída das árvores. É aqui que começa a jornada dos saquinhos que transformam as árvores em fonte de matéria-prima essencial para indústrias mundo afora. O Bruno trabalha há 7 anos com resinagem. Ele é responsável pelo setor operacional, fazendo a instalação dos saquinhos nas árvores. Uma técnica que exige cuidado e habilidade. Aqui primeiro, a gente limpa o pé do saquinho. Aí você faz uma altura aqui de 1 palmo, 20 centímetros. E faz aqui um risco. Aqui no saquinho ele tem um plastiquinho. Você tem que dobrar ele, para ele deixar a boca do saquinho aberta. Aí você joga aqui. E amarra. Aí agora vamos fazer a abertura da estria, para marcar aonde que vai subir o painel aqui. Aí aqui, ó. Mas para escorrer essa resina, é preciso usar uma pasta estimulante, com uma composição química que retarda a cicatrização. A principal funcionalidade dela é não deixar cicatrizar, né? E ela estimula a árvore a puxar mais resina. Aí por isso que é feito o corte cada 10 dias, que com 10 dias ela perde a eficácia dela, né?
Aí você vem e faz outro corte. Aí ela não vai deixar cicatrizar. Porque se eu cortar e não passar, amanhã ela já não desce mais, porque a árvore consegue cicatrizar sossegado. Aí com o passo estimulante não. Vai 10 dias saindo resina, aí ela parou de funcionar, você vem e faz outra e passa uma pasta nova. Com o passar dos anos, fazendo a incisão para coletar a resina, essa abertura que teve início no pé da árvore vai subindo e dificultando o processo. Depois do processo, que foi instalado no chão, foi trabalhado 1 ano, aí foi erguido aqui. Em mais 1 ano, foi erguido aqui, a estria aumentou e que a gente não alcança mais com a mão. Aí é trazido essa ferramenta aqui, que é conhecido como cambal pelos resineiros. Aí, esse cambal, a gente vai continuar fazendo a estria. É assim, daqui vai para outro pé e vai cortandinho, né? Bruno também destaca que a espessura desse corte faz toda a diferença para a produção da resina. A largura aqui do estriador é de 2,5 cm. Só que você tem que ter a noção, né, da experiência que o cara tem na resina, de achar esse branco aqui. Se eu cortar o estriador pela metade e ele ficar vermelho, não vai descer a resina também. Entendeu? Não achou o verde da árvore onde vai soltar a resina. Aí eu tenho que fazer um pouquinho aqui maior. Entendeu? E também não adianta eu fazer muito grande também, que é só desperdício da árvore. Achou o branco, tá bom. Passou o estimulante, tá bom. A coleta é feita a cada 60 dias, quando atinge uma quantidade de aproximadamente 1 kg a 1,5 kg. E esse trabalho é feito de árvore em árvore, tudo de forma manual. Você pega, só dá uma erguida para ele soltar um pouco a resina e você coloca a mão. Tirou, joga na lata. E pega de novo, até limpar isso aqui. É desse líquido branco que são extraídos principalmente a terebintina, produto usado para fins cosméticos, e o breu, amplamente usado como matéria-prima para diversas indústrias, como a de adesivos, tintas e vernizes, dentre outras inúmeras aplicações. O gerente da empresa responsável pelo trabalho de resinagem ressalta a preocupação com a integridade das árvores e a preservação da floresta de pinos, principalmente sobre a cicatrização da árvore após o período de extração. A sacolinha começa com a incisão embaixo, né? E na sequência, feita a estria, tal, ela vai subir nesse período aqui, né, nessa altura. E na sequência, vocês podem notar que ela está cicatrizando. Isso aqui, com o passar do tempo, ela vai fechar. Entendeu? Como faz pouco tempo que ela foi resinada, mas você nota, né, que ela tem um processo já de cicatrização. Toda ela aqui onde já foi parada a resinagem, ela está cicatrizada já. Ó. Você nota aqui no V que tinha começado, mas esse é um procedimento que acontece pós-término de resinagem. Então você não mata a árvore, né? Você regenera ela novamente. Basicamente é isso aqui. O produto final é exportado para outros países, além de estabelecer parcerias com empresas que industrializam no Brasil. Nós vendemos para 3 fábricas aqui no Brasil, né? Aí depois a gente tem parceria com 2 empresas, que uma invasa para nós a resina in natura, né? E a outra ela já industrializa, tira o breu e a terebintina e é para exportação. A gente hoje exporta para 4 países, né? Aí sendo China, a Irlanda, a Espanha e Portugal. E a gente também tem um trabalho iniciado na Argentina. Então, como a gente acompanhou aí, né, professor, esse é um exemplo de atividade que agrega valor à produção. Pois é, Antonella, veja bem, todas as atividades que você pratica a nível de campo, né, você tem um foco principal, extração de madeira no caso aí, mas você tem um outro foco secundário que é a extração da resina. O mercado está em pleno crescimento, né, e você utilizando essa resina é uma nova fonte de renda. Então o agricultor deve pensar nessas alternativas para melhorar a sua fonte de renda na área que ele explora. Isso mesmo. E agora está na hora da gente conversar com os agricultores que acompanham o Agrofag por todo o Brasil. Vamos lá. Em
Em dezembro, nós exibimos uma reportagem sobre técnicas de manejo na alimentação do gado leiteiro, principalmente para o aumento de produtividade de leite. Ao assistir a matéria, a Nilza Militão, que é de Divinópolis, em Minas Gerais, nos enviou a seguinte pergunta. Olha só o que a Nilza diz. Vocês sabem me informar por que o capim braquiária dá gosto e cheiro ruim no leite? Não é aquele leite com sabor adocicado? Então, Nilza, quem traz a resposta para essa pergunta é o engenheiro agrônomo do IDR Paraná, Marco Andrade, que diz o seguinte: existem forrageiras mais ou menos aceitas pelas vacas leiteiras, e é o que se chama de palatabilidade, assim como existe variação nutricional, ou seja, umas são mais nutritivas e outras menos. O agrônomo diz ainda que é pouco comum essa ocorrência de alteração no cheiro e no gosto do leite pela ingestão de uma espécie de forragem, mas ele ressalta que a Nilza deve considerar que as braquiárias não são a forragem ideal para as vacas lactantes no aspecto nutricional. Ele orienta também que as variedades como a Tifton, Mombaça e Pioneiro, por exemplo, são outras alternativas que possuem um maior valor nutricional. Bom, Nilza, a gente espera que essa resposta tenha ajudado você a compreender melhor aí o problema com as vacas leiteiras. E para quem tem dúvida ou sugestão de reportagem aqui para o Agrofag, é só entrar em contato com a gente no nosso endereço nas redes sociais que está aparecendo aí na tela. E também seguir a gente no YouTube, Instagram ou TikTok. E você também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 4533213970. Anota aí. Chegou o momento da Isa na Fazenda. O assunto de hoje é a produção de vegetais. Você sabe qual é a tendência desse mercado para 2024? Ela conta pra gente. O Brasil é líder mundial na produção de olerícolas como tomate, alface, cenoura e batata, que registraram recordes de produção em 2023. E o volume de folhosas superou as expectativas dos produtores brasileiros. De acordo com o IBGE, a produção das variedades desse grupo no ano passado teve um crescimento médio de 8% em comparação a 2022. 4 culturas se consolidaram como os pilares da produção de folhosas, sendo elas alface, repolho, couve e brócolis, contribuindo não apenas para o mercado interno, mas também para as exportações e deixando o Brasil em destaque no comércio global de hortaliças. Falando em frutas, verduras e legumes, a área plantada em todo o Brasil atingiu 507 mil hectares em 2023. Segundo o levantamento realizado pelo CPEA, esse número supera em 4% a área registrada em 2022. A aplicação de práticas agronômicas avançadas e tecnologias inovadoras contribuiu significativamente para esse crescimento. O uso de sistemas de irrigação inteligente, a implementação de técnicas de manejo integrado de pragas e doenças e a seleção de variedades mais resistentes foram fatores determinantes para o aumento da produtividade. A produção de hortaliças gera empregos e aumenta a renda principalmente de pequenos agricultores, já que são plantas exigentes em mão de obra e que possuem ciclo curto, permitindo vários cultivos durante o ano. A previsão do CPEA é de que haja um novo incremento na área plantada de frutas, verduras e legumes em 2024. São cerca de 0,7% pelas culturas destinadas à indústria de processamento, como alface, couve, cenoura e abóbora. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. O Paraná decretou situação de emergência fitossanitária para combater o greening, principal doença que afeta os citros no Brasil. O objetivo com o decreto é ter mais agilidade no controle dessa praga. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e professor José Luiz. Professor, fala um pouquinho para a gente qual foi a necessidade do Estado de decretar esse estado de emergência. Sim, esse decreto veio a somar aquela necessidade de fazer esse controle imediato do greening, né? Dessa doença que é acometida por uma bactéria transmitida por um psilídeo, um inseto muito pequeno. Então esse decreto é no sentido de tentar erradicar aquelas plantas onde o inseto, ao sugar, vai adquirir a bactéria e transmitir para aquelas outras plantas sadias. Então há necessidade de erradicação, porque não há controle da bactéria na planta, e sim o controle do inseto. Então, no momento que não é feito o controle do inseto, esse inseto ele pode estar contaminado ou se contaminar em uma árvore e ficar transmitindo essa doença para outras plantas
plantas, outros pomares. Então há necessidade de fazer esse tipo de erradicação e o controle da compra das mudas, né? No caso, que não sejam mudas contaminadas, ou seja, viveiros idôneos a isso, né? E erradicação também daquelas plantas que seguram essa bactéria, no caso a muralha, a falsa murta que a gente chama, certo? Que ela tem muito nos jardins por aí, existe esse enfeite, né? É aquela buchinha de jardim. Então ela está ali segurando enquanto não tem na árvore. Então esse é um trabalho que de conscientização, que o agricultor precisa eliminar uma planta doente, certo? Não vai dar mais produção, não vai ter mais produção essa árvore. Ela só vai servir para transmitir, né, ser foco da doença. Então ele tem que tomar essa consciência, precisa cortar. Para o agricultor que está acompanhando aqui o Agrofag, para ele identificar essa doença, quais são os principais pontos, sintomas? Tem uns bem fáceis, né? Então, a princípio, se conseguir identificar, no momento que o psilídeo contaminar uma parte alta da árvore, que é o amarelecimento daquele galho, e conseguir pelo menos um meio metro abaixo do último sintoma, da última folha com sintoma, talvez ele poderá eliminar, porque é uma doença que desce via vascular, no floema, de cima para baixo. Eliminou, a planta está sadia, mas a maioria das plantas está inteiramente contaminada, então teria que eliminar embaixo. Então o sintoma mais rápido para o agricultor visualizar é esse mosqueamento que tem na folha, esse mosqueado amarelo irregular, certo? Um mosqueado pode muitas vezes confundir com deficiência de zinco, outra deficiência de outro nutriente, mas é um mosqueado irregular, né? Então só o mosqueado poderá ocorrer confusão, certo? Tem que saber bem. Então tem vários tipos de mosqueado, uns mais característicos, outros mais um sintoma mais não tão evidente. Então esse mosqueado aqui é um dos sintomas. O outro, se tiver frutos, né, como as cítricas permanecem com fruto pequeno, é pegar um fruto e olhar que ele está torto, ou seja, o centro da onde está fixado na planta, o chamado umbigo aqui tem que estar reto, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente chama o nome de columela. Columela é essa parte central do fruto aqui, ó. Ele está torto. Dá para ver que esse gomo de cá é menor do que esse de cá. Então ele está curvado, a columela. A semente que está aqui dentro é falhada. É outro sintoma também, ao cortar. Então isso aqui é uma característica certa de que tem o grime, certo? Então isso aqui é uma coisa. E claro, o fruto pequeno também, né? Não desenvolve mais o fruto, por isso que não dá colheita, ó. São frutos pequenos, né? Nós temos praticamente toda árvore com fruto pequeno, árvore condenada, tem que erradicar ela. Então, esses são os principais sintomas que a gente consegue visualizar no campo. A partir do momento que identificou essa doença, qual que é o procedimento a ser tomado? Erradicação total, lá embaixo. Não se planta. Ah, mas eu posso plantar outra do lado? Pode, porque não, a contaminação é via inseto. Aí que entraria o seguinte, para plantar outra do lado, ou no próximo pomar, ou numa área vizinha, certo? Não adianta só trocar árvore. Você tem que fazer o controle do psilídeo. É regular, né? É um pequeno inseto que ele necessita sugar e para isso ele precisa um tecido tenro, ou seja, molinho, que é na brotação. Então o surto de ataque ocorre na brotação nova, que é pós-inverno, ali começa a brotação nova, a floração, né? E ali que tem que semanalmente fazer a aplicação e uma coisa importante, variar o princípio ativo para controle do psilídeo, não ficar sempre com o mesmo, certo? Senão vai ocorrer insetos resistentes ao princípio e vão continuando transmitindo. Então precisa fazer rodízio de aplicações, certo? Por isso tem que procurar um engenheiro agrônomo que vai lhe indicar qual produto, certo? E com receita, né? Não pode chegar a aplicar qualquer produto, não adianta, às vezes não controla. Então tem que procurar assistência técnica. A partir desse momento que é regular, ah, mas eu fiquei um mês, viajei, pode ter entrado, certo? Porque o produto está ali, é degradado pelo sol, a chuva lava, o inseto. E outra coisa, por que também semanalmente? Porque ele vem na brotação nova. Como são vários produtos são de contato, né? Aquela brotação nova que cresceu na semana não tem produto químico.
aí o inseto transmite ali. Então precisa fazer esse controle regular desse inseto lá no seu pomar. E claro, conscientizar o seu vizinho, né? O compadre que mora 1 quilômetro longe, ó, nós estamos nativos aqui, vamos fazer esse trabalho bem feitinho e vai multiplicando, aí vai controlar esse grilo. Então é interessante destacar também a questão desse cuidado especial, principalmente na fase inicial. Isso, é um pequeno inseto que a linha de voo dele é baixa, certo? Então ataca muito as plantas pequenas, iniciais. Plantas muito grandes, a brotação nova está muito alta, então a incidência do inseto lá em cima é menor, no sentido de que a linha de voo dele é muito baixa, certo? Mas ele está presente lá em cima também, porque como é que ele chegou no pomar? Uma corrente de vento trouxe ele, certo? Porque ele é muito pequeno, ele não consegue... Então a corrente de vento, ele parou lá em cima. Começou naquela árvore e começa a multiplicar. Daí, próximo à linha de voo é baixo, ele começa a contaminar todas as árvores baixas. Então cuidado com o plantio já com a brotação nova. Cuidar isso aí. Muito obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Ok, estamos à disposição. Volto com vocês aí no estúdio, Antoniela e o professor Celso. Valeu, Japer. A gente também agradece ao professor José Luiz pelas orientações nesse importante trabalho de combate ao greening. Confira agora os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja fechou a semana em R$ 104,00, a saca do milho R$ 48,00 e a saca do trigo R$ 66,00. No próximo bloco, vamos falar sobre a colheita da soja no Paraná. A estiagem que atingiu algumas regiões provocou queda na produtividade. Especialistas avaliam outra preocupação dos produtores, o preço da soja. E ainda nessa edição, amanhã começa o Show Rural Copavel. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A colheita da soja teve que ser antecipada no Paraná. O motivo foi a estiagem que interferiu na produtividade das lavouras. A previsão é de que o estado deve colher 12% a menos do que era esperado. Além disso, outro problema preocupa o produtor rural: o preço da saca da soja. Seu Artêmio é produtor rural em Toledo. Nesta área de 80 hectares, ele já está finalizando a colheita da soja, o que só deveria acontecer daqui 10 ou 15 dias. A antecipação aconteceu por causa das condições climáticas. Com isso, o ciclo foi acelerado e os grãos prejudicados na fase final de formação. Podemos perceber assim, cara, os grãos de baixo estão bem cheios, grão grande, ó. Aí vem subindo, ó, vagezinha pequena e grão pequeno. E a ponteira nem formou direito, ó. A média está sendo de 55 sacas por hectare. O produtor também tem outras áreas de plantio na região oeste e o problema foi similar, queda na produtividade da lavoura. O que diminuiu foi a produtividade, em torno de 10 sacas por alqueire, né? E por causa que teve áreas que são áreas separadas, teve áreas que pegou mais seca do que outras. E essas que pegaram mais seca que vai diminuir a produção, né? Na Fazenda Escola do Centro FAG, a situação é parecida. A colheita também teve que ser antecipada e a produtividade foi afetada. Houve um clima, assim, altas temperaturas aí no final do ano, né? Isso aí acabou antecipando um pouco o ciclo da cultura, né? Acelerou um pouco a cultura e nós estamos tendo uma colheita um pouco antecipada em relação ao ano passado, né? Então diminuiu um pouco aí, em torno de uns 10 dias aí, o ciclo da cultura, dependendo da variedade, né? A produtividade da soja com certeza caiu em função desse encurtamento de ciclo. Nós tivemos aí temperaturas muito elevadas, faltou um pouco de chuva em alguns momentos ali, que poderia ter enchido melhor esse grão. Então, teve um pouco de perda em função disso. A colheita de soja no Paraná atingiu 19% da área total até agora.
O DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, já trabalha com a expectativa de uma quebra na safra. O Estado do Paraná, nesta safra, vai ter uma safra frustrada, então a gente vai ter perdas no campo, já foram registradas perdas no campo aí, a nível estadual, aí, em torno de 12% de perda, mais de 2,5 milhões de toneladas que foram perdidas até o momento. Na região oeste do estado, esse cenário não é diferente, então a gente tem aí uma perda também registrada em torno de 12% na região, aí, com quase 500 mil de toneladas que deixarão de ser colhidas nessa safra 2023-24 de soja. E esse cenário também ele se desenha pior do que está no momento, que devido às condições de clima, possivelmente esse número será revisado ainda mais e teremos mais perdas no campo, inclusive na região oeste do estado, que é uma grande produtora de soja e milho no estado do Paraná. Além da queda na produtividade, outro fator que está preocupando e muito o agricultor é o valor de mercado da soja. Em 2023, no Paraná, a saca fechou o mês de janeiro valendo quase R$ 160. Este ano está cotada em R$ 103, uma diferença de R$ 55 por saca. Seu Artêmio lembra que os insumos tiveram uma queda de preço, o que baixou o custo de produção. Mas ele aponta que o valor dos produtos agrícolas baixou ainda mais. Porque nós plantamos mais barato. Quando nós chegamos a vender soja a 200 e pouquinho, hoje está 103. Então assim, baixou os insumos, mas não na mesma quantidade que baixou os produtos agrícolas, baixaram muito mais, Os analistas do DERAL explicam que o preço da soja está sendo afetado pela superoferta do produto no mercado mundial. Mas eles avaliam que mesmo com os valores praticados atualmente, o resultado para os produtores rurais deve ser positivo. O mercado de soja para essa safra, ele não é um mercado, vamos dizer assim, favorável em termos de preço, Apesar de a gente ter uma produção nacional com quebra, ou seja, uma produção que não deve superar 150 milhões de toneladas, no cenário nacional, a expectativa inicial era que fossem produzidos mais de 160 milhões, então a gente já está falando uma quebra nacional aí em torno de 10 milhões de toneladas, superior a isso. Isso, ainda assim, com essa quebra, não deve refletir nos preços do mercado doméstico, porque a gente tem uma boa produção mundial de soja. Então, o relatório americano do USA divulgou em dezembro, que é o último relatório, e revisado, em torno de 400 milhões de toneladas que devem ser produzidas no mundo de soja. Então, a gente tem uma produção muito grande no mundo, Obviamente, esse número não vai se confirmar, porque a gente tem a quebra na produção brasileira, então esse número vai reduzir bastante, mas mesmo assim, se a produção mundial ficar em torno de 380 milhões de toneladas, isso não deve gerar impactos em termos de preço, justamente pela superoferta. Se a gente pegar nosso vizinho aqui, a Argentina, ela teve uma safra frustrada anterior, que produziu menos de 25 milhões de toneladas de soja, e neste ano ela deve produzir acima de 50 milhões de toneladas. Então, apesar da quebra da safra nacional, o cenário se desenha para uns preços menores nessa safra. Então, hoje a saca é negociada em torno de 105, 110 reais. Se a gente tinha ano passado, por exemplo, nesse mesmo período, entre 150 e 160 reais. Então, há uma perda aí em termos de valor em torno de 30% a 35% nos preços praticados neste momento, quando a gente compara os preços praticados em 2023. Então, isso naturalmente trará uma rentabilidade um pouco menor para o produtor. Entretanto, o custo de produção também caiu. Então, há de se ponderar que, apesar dos preços menores, o custo de implementação da lavoura de soja também foi menor, em parte, para o produtor de soja no estado do Paraná. Conversando com alguns produtores, muitos estão falando que a média ali, para fechar a conta ali, seria entre 120 e 130 reais, no mínimo ali, para conseguir fechar a conta. É claro, cada produtor tem a sua referência de custos. Então, isso é uma questão muito particular da tecnologia, do conceito que ele aplica na sua propriedade, mas de referência para o estado do Paraná, a gente estima que o custo variável para se implementar uma saca de soja, ela tem um custo aí em torno de R$ 67, 65, R$ 67
aproximadamente no estado. Então, para uma produtividade média por hectare de 55 sacos. Então, se o produtor tiver, apesar da perda, colhendo em torno de 55 sacos por hectare, ele terá, de certa forma, uma boa rentabilidade ainda na safra de soja 2023-24. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essas condições de colheita e também do mercado da soja. Para isso a gente recebe André Legramante, engenheiro agrônomo e consultor técnico da IRIED. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. E também quem está aqui com a gente, Rodrigo Trage, assessor de mercado da Granoeste. Seja bem-vindo, Rodrigo. Agradeço pelo convite, amigos da Agrofag. Muito bem. A gente acabou de acompanhar aí na reportagem, né? Esse preço da soja agora teve aí um impacto de várias situações para que ele chegasse nesse patamar e também influência aí de várias condições climáticas, né? A gente pode começar falando sobre esse preço. Como é que está para o produtor agora, Rodrigo, essas condições que a gente acabou de ver na análise do DERAL também? Certo, então como a gente viu aí na reportagem, se a gente considerar um custo para o produtor, né, cerca de 45 sacas por hectare, você pensando ali que vai produzir 55 ou 60, que é a média estadual, né, do Paraná, segundo o DERAL, sobra pouca margem para o produtor trabalhar. Isso que a gente está pensando em 45 sacas para um produtor que tem a própria terra. Se a gente parar para pensar no que a renda, esse cálculo ele fica ainda muito mais justo. Então esse preço a R$ 103,50 ou a 106, às vezes consegue até um pouco mais, dependendo se consegue vender para o porto, vai conseguir pegar 10, 15 reais a saca a mais, mas tem alguns outros custos envolvidos, né? Mas o ponto é que precisa trabalhar direito essa formação de preço para conseguir ter um lucro mais adequado, né? Senão fica cada vez mais difícil de seguir nesse ramo, nessa profissão, né? Para que seja vantajoso para o produtor, né? E é o que a gente tem visto a realidade aí dos produtores, principalmente aqui da nossa região, André. Tá difícil a situação agora, né? O produtor, na verdade, ele se vê cada vez mais apertado, né? Então, seus custos no início da safra eram quando chega o momento da colheita, talvez o grão não acompanhe aquela expectativa inicial que ele tinha, né? Então, tornando essa conta bem mais apertada no final. André, você que acompanha o campo por aí, né? Sim. Essa queda de produção que a gente está vendo aí, ela está mais relacionada ao pessoal que plantou mais cedo, né? Como que está a lavoura em geral, só para a gente ter uma ideia? Eu acredito que, de maneira geral, nós podemos separar as áreas na região oeste do Paraná em duas situações. As plantadas dentro do mês de setembro, que são as áreas que, em sua totalidade, já foram colhidas, e as que apresentaram as maiores quedas de produção, né? Impactadas por alguns fatores, principalmente climáticos, né? Então, podemos pontuar uma seca no início, né? Mês de setembro foi um mês bastante seco, dificultou o desenvolvimento vegetativo dessas primeiras áreas plantadas. Posteriormente, em meados de outubro, final de outubro, tivemos um acumulado de precipitação bem significativo. Em algumas regiões chegou a ter 400 milímetros em uma semana. Então isso, além de também ter um problema em relação à luminosidade, né, a capacidade fotossintética ter sido reduzida, também em questão de polinização, pegamento floral. E para fechar a conta, no final do enchimento de grão, ainda teve mais uma sequinha que pegou em todas as fases vegetativas, vamos dizer assim, as primeiras áreas plantadas. As áreas posteriormente plantadas, o produtor teve que esperar essa seca de setembro para plantar, as áreas de outubro, elas já tiveram uma condição um pouco mais favorável, né? Então, o que a gente vem observando é que essas áreas que estão sendo colhidas nas últimas 2 semanas, entrando nessa semana também, já estão apresentando um resultado bem mais positivo. Você diria, então, vamos dizer assim, essa porcentagem que está produzindo menos, que foi essa seriam os agricultores mais prejudicados em termos de rendimento para cumprir suas obrigações financeiras, vamos dizer assim. Você acha que eles terão dificuldades? Justamente, se for um produtor, por exemplo, que a totalidade da sua área foi plantada em setembro, sim, com certeza ele vai ser prejudicado. Vai depender do investimento que ele fez de tecnologia. Sim, sim. Porém, a maioria dos produtores escalona seus plantios, né, para tentar minimizar esses riscos, né. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Nós vivemos de fatos e boatos, né? Uma hora o Brasil está com a temperatura mais alta,
Depois a Argentina está favorável, os Estados Unidos estava com uma temperatura mais alta, agora parece que a Argentina vai mudar um pouquinho a temperatura. Mas o fato é que a soja não sobe, né? O agricultor está numa gangorra aí, o que está acontecendo? Um panorama geral. Exatamente. Então querendo ou não, essas histórias, como os fatos e boatos, né? Que vão sendo elencados aí para tentar entender o movimento dos preços, porque ele é composto, querendo ou não, por uma série de fatores. A gente tem o dólar que compõe o preço, tem o preço de Chicago, enfim, frete. Então tudo isso é uma gangorra efetivamente, né? Então a gente vê que no final das contas hoje o que a gente tem é uma oferta maior do que a demanda está necessitando no momento. E isso faz com que o preço ali fique travado. Existem preocupações que mantêm ele num patamar mais alto, que é a questão de quebra aqui no Brasil, quebra na Argentina e como é que isso vai ficar de fato no final das contas. Mas o ponto do outro lado que não deixa subir é a demanda que não vem mais agressiva, não vem tomando tanto o que está sendo oferecido. E uma das coisas que afeta realmente essa demanda é que hoje a gente tem taxas de juros muito altas no mundo, também no Brasil, né, mas também no mundo. Coisas que antes a gente não via. Por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de juros lá era muito próxima de zero. E hoje a gente tem uma taxa que ela vai de 5,25 a 5,50. Ontem a gente teve o panorama do Federal Reserve, que não cortou a taxa de juros, né? Manteve em 5,25. Então, para você fazer estoques muito grandes, não compensa, porque hoje os juros ele te paga muito bem. E sendo que se você for fazer estoques, comprar antecipadamente, você vai ter um custo para deixar ele armazenado, né? Então, no final das contas, hoje compensa mais comprar da mão para a boca. Então, a demanda ela não corre na frente e isso faz com que o preço fique mais travado. Você acha, por exemplo, eu acredito talvez o estoque mundial, né? Nós estamos com um problema aqui. Brasil, maior produtor, Estados Unidos, segundo, Argentina, terceiro. Tempos atrás, a Argentina teve problema sério, né? Aí todo mundo, a soja vai subir. Mas ela estabilizou. A produção mundial está mais ou menos equilibrada. Seria isso, talvez, um fator importante? Exatamente. Ela vai se ajustando, né? Agora, a gente tem essa capilaridade, por assim dizer, na soja, que não deixa tão refém assim o mundo de uma origem apenas, né? Então acaba que aqui no Brasil quebra um pouco, na Argentina produz um pouco mais, no final das contas no balanço global acaba ficando neutro, né? André, dá uma radiografia do custo daí para o agricultor. O que você acha que o agricultor está pensando? Vai investir mais dinheiro? Vai pôr uma tecnologia mais avançada? Porque a gangorra está meio forte para quem plantou mais cedo, aí, principalmente, né? Sim, sim. O produtor acho que não começou, com certeza começou já pelo menos pensar lá na frente na próxima safra de soja, né? Agora ele está definindo nesse momento safrinha, né? O inverno dele, o que ele vai fazer. Nós vimos nos último mês uma procura maior, uma demanda maior aí por insumos para o milho segunda safra, né? Devido principalmente a essa antecipação que foi citada na reportagem, de cerca de 10 dias, né? E 10 dias, quando se fala em milho safrinha, é uma diferença bem significativa. Então isso fez com que o produtor viesse a buscar os insumos de última hora e aumentou assim a área plantada. O custo para a implementação dessa segunda safra, se você pensar em sacas de milho, por mais que o milho não esteja num preço tão atrativo para a comercialização, né, de quem já tem esse grão parado lá e teve um custo alto para a produção desse grão que já está armazenado, para a implementação agora ele está bem saudável. Está ficando em torno de 100 a 120 sacas por alqueire. Então, se o produtor buscar uma produtividade razoável aí para uma safrinha que a gente pensa de 250, podendo passar de 300 sacas, ainda ele pode ter um lucro bem significativo, desde que se tome o cuidado, né, no meu ponto de vista pelo menos, de estar travando o custo nesse momento, né? Para não ficar à mercê do mercado, de repente esse grão vinha cair ainda mais. Só num contexto geral aí, Rodrigo, que radiografia que você faz, por exemplo, dos preços da soja? Será que volta nesse preço que chegou a quase 200 aí? Porque o estoque mundial está mandando, né? Exatamente. Não, aquilo ali foi um momento muito ímpar, né? Então, para a gente ver, precisaria algo muito catastrófico acontecer novamente no mundo, né? A princípio, a gente não tem nada que nos indique que isso vá, de fato, acontecer novamente, né? Então, realmente, teria que quebrar a produção no Brasil, quebrar a produção na Argentina, ter um conjunto de fatores aí para a gente ver realmente. E que nem foi comentado, né, os estoques, ok,
teria que ter frustrações, grandes frustrações e sequenciais, né? Assim como a gente viu alguns anos atrás aí no milho também, né? Milho, querendo ou não, saltou lá em 2018, 2019 de R$30 para R$100. Então, foi um conjunto de fatores e agora esse mercado ele vem se ajustando novamente, né? André, quer dizer que o agricultor vai ter que fazer um bom planejamento para a próxima safra, para ter um custo mais moderado, para ele poder ter uma rentabilidade um pouco mais acessível. Por um lado, sim, mas também ele não pode tirar tanto o pé, né? A cultura do milho, querendo ou não, é uma cultura de alto investimento, né? Requer uma adubação, lógico, conforme a data de plantio, ela pode aumentar ou diminuir o seu potencial produtivo, né? Mas hoje nós temos algumas pragas que afetam a cultura do milho, como o percevejo, mas principalmente, a que chegou agora há pouco tempo, o cigarrinha, que podem aumentar consideravelmente o número de aplicações, né, dentro da cultura, aumentando bem o custo. E quando não feitas, podem comprometer em muito a produtividade. Então esse custo ele tem que ser pensado, né, mas de maneira bem racional para não comprometer a produtividade. Você acha que essa antecipação que está tendo da colheita da soja vai aumentar a área de safrinha de milho? O que você acredita? Na nossa região aqui? Com certeza, não sei se tão significativamente, mas acredito talvez aí uns 5 a 10%. Visto a demanda que nós tivemos, né, a gente trabalha com comercialização de insumos, na procura agora de última hora por insumos aí para milho. Para cultura de milho. É uma saída para o agricultor, né? Ele agora, quem consegue plantar agora, até agora, esse dia agora, né, final de janeiro, seria a melhor época, né? Isso, acredito que até na nossa região aqui, até um dia 10 de fevereiro, um material um pouco mais precoce, você tem uma certa segurança, principalmente quando se pensa em geada, né, que é o grande quê da questão se você planta ou não milho no tarde. O último ano foi muito bom para o milho, nós tivemos altas temperaturas, não tivemos geada, né, então foi um ano atípico. Agora esse ano o produtor não pode se enganar pensando que vai ser como o ano passado, né. Tem que pensar no preço também que está o milho hoje, né. E outra coisa que o produtor põe na balança também, que ele não quer deixar a terra vazia. Então, ou o que ele faz? Ou planta milho, ou planta trigo, que tem um risco consideravelmente maior do que o milho, né? Tem também essa questão de preço. Ou se não, faz uma cobertura ali para estar recuperando a área. Muitos produtores também vão ter que mexer na parte física do solo, devido a esse excesso de chuva que eu citei anteriormente, né? Uma quantidade bem significativa em um curto período de tempo. Eles vão ter que estar manejando curva, vão ter que estar fazendo alguns ajustes em relação à erosão que ocorreu nesse período. Hoje o professor Celso dominou o tema aqui, porque é o assunto que ele está por dentro e a gente ficou bem feliz aqui com as orientações que eles passaram para nós, os produtores que estão em casa também, né? Tentei fazer o melhor. Com certeza. Muito obrigada, André e Rodrigo. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. Típicas do verão, as tardes mais quentes marcam os próximos dias em todas as cidades do Paraná. Apenas nas regiões sudoeste e sudeste a sensação térmica é mais amena. Hoje, apesar do tempo estar abafado nas demais regiões, pancadas de chuva podem ocorrer em diversas cidades. Já ao longo da semana, a presença de sol intenso e baixa nebulosidade no geral são os destaques para o Paraná. Neste domingo, tempo abafado em Cascavel. Breves pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia, mas no restante da semana, sol forte e céu claro. Por isso, quem vai até o show rural precisa lembrar de reforçar o protetor solar. A máxima nos próximos dias está na casa dos 30 e a mínima é de 20 graus. Já na cidade das Cataratas, hoje o tempo fica ainda mais quente, com mínima de 25 e máxima de 33 graus. Tempo firme. O céu na segunda e na terça-feira terá uma maior concentração de nuvens, mas, segundo as avaliações do CIMEPAR, não deve chover. Quarta-feira terá tempo estável e bastante ensolarado em Foz. Mínima nos próximos dias é de 24 e a máxima é de 33 graus. E em Terra Roxa, hoje tempo abafado e ao longo do dia pode chuviscar na cidade. Na segunda, o tempo apresenta a mesma condição. Pode chover de forma rápida durante o dia. E a partir de terça, o céu volta a ficar claro e o calor se intensifica. As temperaturas variam entre 23 a 33 graus. Depois do intervalo, você vai ver tudo pronto no Parque Tecnológico da Copavel. Amanhã começa um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina.
Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Amanhã começa oficialmente o Show Rural. Nessa época do ano, a região recebe milhares de pessoas de todo o Brasil e até de outros países para participar desse evento, que é considerado um dos maiores da América Latina. Mas afinal, o que é o Show Rural? Você vai ver agora na reportagem. Durante 5 dias, sempre no início de fevereiro, o Parque Tecnológico da Copavel, Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, no oeste do Paraná, reúne o que há de mais avançado em tecnologias para o agronegócio, em uma área de 720 mil metros quadrados. A feira, que acontece desde 1989, tem um papel importante na transformação do campo, por meio da apresentação de novas cultivares para a agricultura, insumos agrícolas, máquinas, implementos, técnicas para a produção de proteína animal e uma infinidade de informações para quem trabalha direta ou indiretamente com o agro. E ela também marca o calendário inicial das feiras agropecuárias no Brasil. Com toda essa evolução ao longo das 36 edições, hoje o Show Rural Copavel é referência nacional. O evento conecta profissionais das mais variadas áreas do agronegócio com as atualizações para as atividades no campo. E o resultado disso são oportunidades de crescimento que ultrapassam as fronteiras de todo o país. Esse ano, 600 empresas vão participar da feira, entre elas as maiores do mundo no setor agrícola. O destaque são as áreas preparadas com as principais culturas de verão. São estações onde os visitantes vão ter contato com técnicas e variedades que podem aumentar a produtividade das lavouras. A presença dos institutos de pesquisa é uma tradição do Show Rural. A Embrapa e o IDR, por exemplo, aproveitam o momento para lançar novos materiais e difundir informações junto aos agricultores. Só o IDR vai apresentar 20 estações de pesquisa, além de uma novidade. Nós temos assim uma demanda muito importante na região oeste do Paraná, que é a produção de bioenergia, porque nós temos muita produção de aves e de suínos. E nós teremos então como novidade esse ano a vitrine do biogás e do biometano para os visitantes, os técnicos, né? Que vai dar uma ideia. A energia solar cresceu muito na região, né? Mas ainda temos muito a crescer na produção da bioenergia, do gás da energia, vamos dizer assim, ou dos dejetos de suínos e aves. Então é uma novidade. Nós temos também a agroindústria familiar, com mais de 40 agroindústrias do oeste e da região, com uma variedade imensa de produtos da agricultura familiar feito pelos produtores e a sua família. Outro setor que atrai os visitantes é o da mecanização. As máquinas agrícolas oferecem cada vez mais recursos para aumentar a produtividade no campo. O tamanho das colheitadeiras, plantadeiras e tratores impressiona os visitantes, que ficam ainda mais interessados quando conhecem as tecnologias presentes nesses equipamentos. Esses maquinários são os maiores responsáveis pelo volume de negócios realizados na feira, que no ano passado comercializou mais de 5 bilhões de reais. Para quem se interessa pela área das soluções digitais para o agro, o espaço é esse, o Show Rural Digital. O pavilhão, que tem aproximadamente 4 mil metros quadrados, funciona como uma mostra de novidades em tecnologia. Aqui, os visitantes têm contato com startups, estratégias de inteligência artificial, painéis sobre inovação e maratonas para a resolução de problemas da produção agropecuária.
O diretor conta que do ano passado para cá, o interesse das empresas em apresentar novos projetos só cresceu. Mais de 160 empresas estarão apresentando seus produtos e serviços, eu não tenho dúvida de que teremos muita novidade. Algumas delas eu até posso pensar aqui, como inteligência artificial, aplicabilidade de drone, ambiência de animais, metaverso, né, que é realidade virtual com realidade aumentada. Poxa, uma infinidade de oportunidades que o produtor rural pode encontrar aqui no Centro de Eventos do Show Rural Digital, que eu não tenho dúvida que a propriedade rural, o meio onde ele vive, com certeza será beneficiado. O Show Rural Copavel é considerado hoje um dos maiores eventos de tecnologia para o agronegócio na América Latina. No ano passado, foram cerca de 380 mil visitantes em 5 dias de feira. Pequenos, médios e grandes produtores rurais em busca de inovação para o manejo no campo. Todas as empresas que geram tecnologia estão aqui aplicando, mostrando. E uma coisa interessante, o mais didático, autodidático possível, mas além disso, com os pesquisadores e com os técnicos, fazendo a devida explicação, tentando aprimorar ao máximo a oportunidade das pessoas adquirirem e conceberem essas tecnologias. Professor Celso, então, mais um ano aí, né, de show rural com grandes expectativas para esse evento. É surpreendente, né? Todo ano o show rural, ele surpreende a gente, né? E já estou sabendo que tem coisas novas aí, muito importantes, tem empresas exportando tecnologia aqui da nossa região, né? O show rural, vamos dizer assim, é um show rural, mas é de grande tecnologia, novos lançamentos de cultivares, de híbridos de milho, de variedades de soja, de mandioca, quer dizer, é amplo, né? Tem a parte do IDR, do pequeno agricultor, é sensacional. Então, a gente está com uma expectativa muito boa e acreditamos que vai superar o do ano passado. Com certeza, muita pesquisa, muito conhecimento e grandes expectativas das empresas para negócios também, né? É o que a gente percebe. Com certeza, vai ser um ano de muitos negócios, provavelmente, para a agricultura, né? Que é muito pujante aqui na nossa região, no Brasil todo, né? Sem dúvidas. E mais um ano também com a presença do Centro FAG, né? Opa, com certeza, estamos lá, né? Vamos lá, mais um ano com toda a equipe, né? Olha só, então o stand está localizado próximo à administração no Parque Tecnológico da Copavel, para quem quiser fazer uma visita e conhecer um pouquinho mais também dos cursos, né? Agronomia, medicina veterinária, além da fisioterapia, ciências biológicas e enfermagem que estarão presentes nessa edição. É o momento do pessoal, né, ter contato com a FAG, com o Centro Universitário FAG, e conhecer o que nós temos de bom, né? O que nós projetamos aqui para a nossa região, né? Realmente, os cursos, pós-graduação, ensino à distância também estarão aí marcando presença. E a equipe Agrofag todos os dias no Parque Tecnológico também, né, professor? Também procurando grandes reportagens. Isso mesmo. E com certeza terão. Teremos mesmo. Nos próximos aqui, né, programas a gente vai trazer para quem nos acompanha essas novidades. E agora está na hora da gente ver como fecharam os preços da proteína animal. A arroba do boi cor de cascavel, R$ 235,00. O quilo do suíno, R$ 6,07 e o quilo do frango, R$ 4,13. Pessoal, para você que ainda não conhece as nossas redes sociais e também não está inscrito no nosso canal no YouTube, fica o convite. A gente reforça aqui para vocês que ainda não conhecem a nossa página no YouTube, Programa Agrofag. Tem QR Code na tela, é muito simples de acessar, youtube.com/agrofag. A gente quer mostrar aqui a página inicial para vocês, que tem muitos conteúdos sobre a agropecuária brasileira, né, professor? Muito, muito. Para você, então, que quer se especializar, quer conhecer mais sobre algum assunto, entra lá no nosso canal. E muita curiosidade, né, também, né? Muitas dicas, curiosidades. Com certeza, a nossa equipe está disponível, inclusive, para receber sugestões, né? Se vocês quiserem enviar para a gente, reforço, então, o convite nas nossas redes sociais, todas, @agrofag, tá aqui na tela para vocês o endereço. A gente também quer falar aqui de conteúdo, então, para isso, mostramos as nossas indicações, né, que separamos aqui junto com a nossa equipe. Falamos, então,
De início, sobre o curso Agricultura Orgânica Básica, que vai acontecer na Areac, aqui em Cascavel, a partir do dia 21 e vai até o dia 23. Começa às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. É um curso que é realizado em parceria com o Sindicato Rural e a Areac. Então, produtores e trabalhadores rurais que querem saber mais sobre a agricultura orgânica. Outro curso também, que é feito aí por essa parceria, a gente mostra aqui para vocês, curso de jardinagem. Também lá na Areac vai acontecer a partir do dia 26 até o dia 28, também das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Além deles, a gente destaca aqui a especialização em fertilidade do solo em culturas de alto rendimento, que é promovido aí pela pós-graduação do Centro FAG, sempre nossa parceira, sempre indicando cursos muito bacanas. O número está na tela, 45984268380 ou fixo também, 3321-3755, DDD 45. Próximo, então, especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas, também pela pós-graduação. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, a sua matrícula, que tem turma e vai abrir agora nesse início de ano. Temos também a indicação aqui do curso livre de extensão 2024, realizado pela Faculdade CNA, que é então a Confederação Nacional da Agricultura aí, né? Começa a partir de amanhã, 7h30 da noite e vai até o dia 7, 10 horas da noite. É um curso livre, então, e aí para você fazer de forma online. Para quem quiser saber os detalhes, tem aí o endereço na tela. 7º curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças, promovido pela Embrapa. A partir do dia 7, então, de fevereiro, vai ser na quarta-feira, né? 8 horas da manhã começa. Tem vários módulos e é destinado aí a estudantes, pesquisadores, técnicos, extensionistas, empresários e quem se interessar por esse assunto aí, que é a pós-colheita. Embrapa também, potencial agronômico dos dejetos de suínos, inscrições abertas para esse evento online que começa também na quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E aí a gente quer mandar um abraço para essa produtora rural que é lá de Fortaleza, no Ceará, que tem aí uma produção de frutas desidratadas, agrega valor a essas frutas, né? Temos bastante audiência lá, né? Porque muito pessoal lá do Norte e Nordeste mandando comentários ou coisas para nós aqui interessantes. Ou fotos, né? Ou a produção. Né? Verdade. Ceará aqui muito presente com a gente, né? Com a gente, sim. Show de bola, legal. Um abraço para a Jo, então, participando com a gente aqui pela primeira vez. Temos também aí o registro que foi enviado pelo Márcio Ferreira, lá da área de Cândido Abreu, que é uma imagem que não traz muita felicidade, né? A soja prejudicada e a soja queimada pelo sol, mas ele registrando também que está sentindo esses impactos das interferências climáticas aí na produção. Algumas lavouras sofreram muito. Temos também aí essa imagem desse campo bonito que foi enviado pelo produtor rural, Odair Miranda, lá de Marialva, professor. Realmente está bem manchada. Dá a impressão aí que houve um efeito climático forte aí, associado com alguma coisa também de solo, talvez. Os produtores sentindo aí esse impacto, né? Infelizmente. Temos mais registros. Aqui essa área de espigão azul do produtor rural Alceu Beber, que participa regularmente aqui do programa também. Daqui a pouco está colhendo o Alceu, semana que vem já está iniciando a colheita da soja, que ele contou pra gente. E olha só, outra foto também que ele fez. Deve ser no pôr do sol essa daí, né? Tá bonito, né? Bonito demais. Então a gente deseja ao Alceu um ótimo trabalho no campo, né? Ótima colheita. Muito bem. Encerramos as nossas redes sociais com essa foto então. E professor, te vejo no domingo que vem com a cobertura especial do Show Rural Pavel 2024. Te vejo lá. Até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana a todos.